A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos nestes dois canais. Simão da Silva Santos Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Repetindo, somente para vocês que são inscritos nestes dois canais. Simão da Silva Santos Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Nós já estamos começando este culto nesta noite, o último culto do mês de março. Fechando com chave de ouro, fechando este culto de março com a chave de ouro. Hoje é 31/3/2026, terça-feira de março. Já fechando com a chave de ouro aqui. Aleluia. E aqui é a sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Repetindo, aqui é a sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais. E é isso aí. E aqui é o pastor Simão Santos. Aqui é o pastor Simão Santos. Aleluia. Que é mais conhecido, que está na direção geral, pastor Simão da Silva Santos Simão, né? Aleluia. Que é mais conhecido como pastor Simão Santos, né? Eu sou mais conhecido como pastor Simão Santos. Direção geral, pastor Simão da Silva Santos Simão. Assim como está na descrição do meu canal aqui, e assim como está na descrição aí em cima do meu canal, assim como está também na descrição de tudo que eu faço aqui, todos os dias, aqui dentro também da igreja está direção geral, pastor Simão da Silva Santos Simão, que é mais conhecido como direção geral, pastor Simão Santos. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas, esse culto abençoado nesta noite de hoje, aleluia, Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, Ele ama quem está cultuando, quem está no culto, cultuando, adorando, servindo a Ele. Aí Ele vai trabalhando, aí Ele vai agindo, Ele vai fazendo milagre, vai fazendo as coisas, aleluia. Mas agora nós iremos para a palavra nesta noite de hoje. Nós iremos na palavra nesta noite, aleluia, que nós iremos para a palavra nesta noite, aleluia. Nós já chegamos em segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós já chegamos em segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. É o que nós já chegamos. Aleluia! Oh, glória! Glória a Jeová! Glória a Jesus Cristo! Glória ao Espírito Santo! Nós já chegamos na segunda epístola do apóstolo Paulo. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que nós já chegamos. Quando eu falo nós, somente os inscritos que acompanham todos os dias, eu vejo aí, aqueles inscritos que ficam acompanhando todos os dias, é isso aí. Que compartilha, espalha os vídeos que eu vejo aí. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Jeová, e irmão Timóteo, a igreja de Jeová, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, graça a vós e paz, da parte de Jeová nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então aqui é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo foi apóstolo de Jesus Cristo.
todos os santos que estão em toda a Acaia. Aleluia. Sabe por que aqui crê na Trindade? É por causa disso aqui também, o que está falando aqui, não só o que está escrito. Eu já falei que eu, pastor Simão Santo, eu tenho experiência com Jeová, eu tenho experiência com Jesus Cristo, eu tenho experiência com o Espírito Santo, então eu sei muito bem, aleluia, quem são esses três que trabalham, que abençoam, que mudam, transformam, continua curando, continua livrando, aleluia. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Jeová, aleluia. Então, Paulo foi apóstolo de Jesus Cristo, entendeu? E aí vem o que? Pela vontade de Jeová. A permissão primeiro é com o Criador. A permissão primeiro é com o Pai, que é Jeová, o Criador. Igual fez aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Jeová. Pela vontade do Pai. Depois que Jesus Cristo deu a permissão. Aleluia. Por isso que eu digo e falo. Quando Jesus se apresentou para Paulo, naquele caminho para Damasco, era para Jesus Cristo matar Paulo, ou Jeová matar Paulo. Que o nome dele era Saulo. Depois passou a ser Paulo. Jesus Cristo só não matou, aleluia, Paulo, por causa do Pai, que aleluia, né, por causa do Pai, aleluia. Então, senão Jesus Cristo, o Jeová, o Jesus já tinha matado Paulo naquela teimosia, naquela desobediência que ele estava ali, aleluia. Mas agora deu para entender que Jeová, que deu a confirmação para ele participar do evangelho, da palavra, da pregação, dos ensinamentos, né? Aleluia. É Jeová que deu a vontade para ele fazer isso através do Filho, né? Aleluia. Por isso que eu falo, Jeová e Jesus e o Espírito Santo, todos os três se organizam, conversam para ver qual será o fim daquela pessoa, ou qual será a história daquela pessoa, ou qual será o começo daquela pessoa, ou se não vai ter chance nenhuma mais. Aleluia. Então, aqui já dá para entender, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Jeová, e o irmão Timóteo, a igreja de Jeová, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, tá vendo aí? A igreja de Jeová, que está onde? Em Corinto. Então, Paulo sempre pregava dentro da igreja, como aqui sempre faz. Como aqui sempre faz. Aqui não precisa sair daqui para ficar gritando de rua, para ficar gritando de praça, para perder tempo. Aleluia. Aqui já ganha tempo dentro da igreja. Aqui não perde o tempo. Aqui ganha tempo dentro da igreja. A igreja foi aberta, é para isso mesmo. Entendeu? Então, como eu falo aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Jeová, e o irmão Timóteo, a igreja de Jeová que está em Corinto, tá vendo? Então, Paulo sempre estava dentro da igreja. Aleluia. Eu estou dentro da igreja. Paulo sempre estava dentro da igreja, como eu também estou dentro da igreja. Aleluia. Como o pastor Simão Santos também está dentro da igreja. Aleluia. Não fora da igreja. Aleluia. O canal foi feito aqui é para aquelas pessoas que moram longe. Aleluia. Igual conversa comigo aí, pede oração constantemente. Esse canal foi feito para buscar essas pessoas como elas estão assistindo aí. Aleluia. Igual pede oração aqui e lá no WhatsApp. Aleluia. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Jeová, irmão Timóteo, a igreja de Jeová que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Então, é bem na igreja aqui, ó. Aleluia. É bem na igreja que ele está trabalhando, está agindo. É aqui dentro, né, dessa noiva dele aqui. Aleluia. Ele está trabalhando, é aqui dentro. Aleluia. Então, agora fala que graça a vós e paz da parte de Jeová, nosso Pai,
e da do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, graça e a vós e paz da parte de Jeová, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que vocês veem o crente falar a paz do Senhor Jesus Cristo, ou a paz de Jeová, ou a paz do Espírito Santo. Aqueles crentes que são mais fiéis, quando a gente compreende assim, a paz do Senhor Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, entendeu? Aleluia. Então, é por isso que fala que a graça a vós e paz da parte de Jeová, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está falando aqui que tem que adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Tá vendo? Graça a vós e paz da parte de Jeová, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Glória, glória, glória. Aleluia. Então, quando fala graça a vós e paz da parte de Jeová, nosso Pai. Aleluia. Então, por isso que vocês veem, igual o pastor Simão Santo, cumprimenta a paz do Senhor Jeová, a paz do Senhor Jesus Cristo e a paz do Espírito Santo. Igual Paulo está falando que a graça a vós e paz da parte de Jeová, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E do Espírito Santo. Aleluia. Então, por isso que eu adoro a Trindade. Aleluia. Por causa que eu também tenho o pastor Simão Santos. Eu tenho a minha experiência. Eu tenho a minha qualidade. Aleluia. Que eu já enxerguei os três. Já enxerguei Jesus. Já enxerguei Jeová. Já enxerguei o Espírito Santo. E até hoje eles continuam falando aqui dentro comigo. Até hoje continua fazendo milagre, até hoje continua abençoando, até hoje continua mudando, até hoje continua trabalhando aqui fortemente, todos os dias. Todos os dias. Como diz, né? O culto aqui não para jamais. De segunda a domingo, todos os dias. De segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite. Pastor Simão Santos está aqui, aleluia, pregando a palavra para vocês aí, que ainda mais aqueles e aquelas também que fazem isso aqui, ó, que dizima e oferta. Esses aí que vai ser mais abençoado, vai ter mais vitória e vai ter mais conquista, ó, para frente. Aleluia. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos lá. Então, por isso que fala aqui, ó, prefácio e saudação. Aleluia. É porque o crente, ele dá saudação, né? Porque o crente que não dá saudação, ele não é crente, não é crente nem aqui e nem lugar nenhum. O lugar dele é inferno ou lago de fogo. Então a saudação, a paz do Senhor Jeová, a paz do Senhor Jeová, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo que é a pomba de fogo. Aleluia. Por isso que fala que graça, por isso que fala prefácio e saudação. Aleluia. Porque o crente, ele tem que dar a sua saudação para aqueles, aleluias, que está reunido dentro da igreja. Igual vocês que são inscritos. O que eu faço todos os dias aqui? Eu dou a vocês a saudação de Jeová, a saudação de Jesus Cristo e a saudação do Espírito Santo, como eu faço em milhares de vídeos, em todos esse canal aqui, em todos os vídeos desse canal. Aleluia. Porque é a obrigação, eu que sou pastor, cumprir a palavra que o Pai e o Filho e o Espírito Santo ordenou, que é a saudação. Tem que dar saudação só do Pai de Jeová, só de Jesus Cristo e só do Espírito Santo. Né? Aleluia. Tem que falar o nome dos três. Não tem essa de falar só a paz. Né? Tem pessoa que só fala assim, a paz. Paz não significa nada. Aleluia. Tem que... Como diz? Quem é o dono da paz? Aí fica dando paz, mas quem é o dono da paz? Quem é esse que... Qual é que está mandando você dar paz? Qual é o nome que está mandando você dar paz? Essa paz é de quem? Essa paz é de onde? Aleluia. De qual Deus? Entendeu? Aí tem pessoas que só falam assim, paz. Paz não significa nada. Tem que falar o nome.
a paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo e a paz da igreja. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Porque tem pessoas que não aprendeu a palavra. Por isso que eu falo, vai ler a palavra para vocês do outro lado mudarem de vida já rapidamente. Vamos lá, aleluia. Por isso que fala prefácio e saudação. Por isso que fala prefácio e saudação. Aleluia. Ação de graças de Paulo pelas consolações que Jeová lhe concedeu. Ação de graças de Paulo pelas consolações que Jeová lhe concedeu. Aleluia. Vamos lá. Bendito seja o Jeová e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Jeová de toda a consolação. Eu já vou parar aqui. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros, se é que tem cérebro. Se não tiver cérebros, tem que tratar. Vai procurar um médico, vai procurar alguma coisa. Aí fala assim, ó, bendito seja o Jeová e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Jeová de toda consolação. É verdade, porque que eu falo para você, vai cuidar do seu cérebro? Porque Jeová não vai mudar você. Porque quem tem que mudar é você. Aleluia. Igual está escrito na palavra. Quer seguir, igual Jesus fala, quer me seguir? Vai aprender a negar a si mesmo. Ou seja, vai tomar vergonha na cara e vai mudar você. Aleluia. Muda você. Aleluia. Entendeu? Por isso que a palavra fala, vai mudar você. Aleluia. Você tem que mudar. Não é Jeová lá não, não é Jeová não. Não é Jesus, não é Espírito Santo. Vai mudar você. Aleluia. Entendeu? Vai negar você. Vai se virar você. Vai falar, vai se virar. Aleluia. Entendeu? Mudar, ó. Vai lá, vai procurar o médico para tratar o cérebro, para ver o que está falhando lá dentro. Aleluia. Se não está entendendo nada. Aleluia. Mas é para cumprir a palavra. Igual Jesus falou. Muitos serão cegos, muitos serão os surdos e muitos vão ter falta de entendimento. Ou seja, vai ter um cérebro fraco para não compreender a verdade pura. Isso é para cumprir também a palavra. Aleluia. Bendito seja Jeová e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? O que está falando aqui? O que Paulo está falando aqui? Bendito seja Jeová e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória. Bendito seja o Jeová e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem falar para vocês que a Trindade não existe, esse aí, este homem, essa mulher, seja o quê? Anátema. É um blasfemador. Né? Aleluia. É uma seita. É uma heresia aquele que não aceita o Pai, o Filho e o Espírito Santo é heresia. Aleluia. É seita. É um anátema. Um homem anátema e uma mulher anátema. Ou seja, anticristo, anti a palavra, anti a igreja, anti a verdade. Não concorda com a verdade. Aleluia. Então por isso que fala, bendito seja o Jeová e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo tem pai? Claro que tem pai, aleluia. Claro que ele tem pai, aleluia. Entendeu? Aleluia. Quem fez nascer é o pai dele, não é nem Maria, aleluia. Não é nem Maria que fez ele nascer, aleluia. Não é nem Maria, aleluia. O que está escrito na palavra? Eu faço do deserto o manancial. O que Jeová já falou? Do deserto eu faço o manancial. Não é nem Maria que fez Jesus nascer. Aleluia. Não é nem Maria que fez Jesus nascer. Aleluia. Quem disse que foi a mulher que fez ele nascer? Aleluia. Onde está isso? Aleluia. Em lugar nenhum da palavra não encontra. Quem fez ele nascer é o pai dele. Pai dele. Não foi Maria. Pai dele. Só o pai dele. Nem Maria. Maria foi usada como mesma coisa de boneco. Aleluia. Hoje você usou, amanhã acabou. Aleluia. Né? Foi usado como uma boneca. Né? Hoje você, como diz, hoje vou brincar com a boneca, amanhã não. Aleluia. Acabou. Então Maria foi usada assim. Aleluia.
Mas o pai dele, exatamente, quem é o pai, quem é o pai e a mãe de Jesus Cristo é Jeová. Jeová que é tudo, é Jeová. Jeová não fez o pai, Jeová não fez a mãe. Então Jeová é o pai e a mãe, aleluia. Não carnal, espiritual. Não carnal, espiritual, aleluia. Entendeu? Então, aleluia, quem faz nascer quem? Quem faz nascer quem? É os médicos da terra que faz nascer? Não. É a mulher que faz nascer? Não. Aleluia. Jeová fecha o ventre dela lá, Jeová fecha o outro dela, que não faz, ela não nasce ninguém. Não nasce bebê, não nasce nada. Aleluia. Né? Quem faz nascer quem? Ei, meus irmãos, e minhas irmãs, e meus amigos. Quem faz nascer quem? Aleluia. Eu quero que vocês respondam com suas mentes. Aleluia. Entendeu? Então, por isso que aqui, aleluia, aqui não adora Maria. Aleluia. Aqui não adora Maria, porque Maria não é mãe de Jesus Cristo. Aleluia. E está confirmado aqui na palavra. Aleluia. Entendeu? Então, bendito seja Jeová, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que essa palavra é interessante? Essa palavra é interessante. Por que essa palavra é interessante? Super interessante. Aleluia. Sabe o que é super interessante? A melhor de todas. Aleluia. Sabe por quê? Porque antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já existia. O Pai, o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já existia. Aleluia. Já existia. Por isso que não tem essa de nascer, né? Aleluia. Maria é a mãe dele. Aleluia. E o próprio filho falou para Maria: será que vocês dois não entenderam que eu vim fazer a vontade do meu pai, que está lá na galáxia, que está lá em cima? Parece que vocês dois, que é José, Maria, não entenderam o que eu vim fazer aqui na terra. Eu vim fazer a vontade do meu pai que está na galáxia. Aleluia. Eu não vim fazer a vontade de vocês, que é José e Maria. Aleluia. Eu não vim fazer as suas vontades. Eu vim fazer a vontade do meu pai que está na galáxia. Aleluia. Entendeu? Por isso que aqui crê na Trindade, por causa disso. Aleluia. Porque ninguém criou Jesus Cristo. Ninguém criou Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém. Aleluia. Portanto, nem o pai dele criou ele. É por isso que essa palavra é super interessante. Que nem o pai dele criou ele. Que ele já existia. Aleluia. Como é que o pai vai criar aquilo que já existe? Aleluia. Então, por isso que aqui crê na Trindade é por causa disso. Porque ninguém criou Jesus Cristo. Ninguém fez Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém. Aleluia. Porque o Jesus Cristo já existia. E o Pai também. Aleluia. E o Pai também já existia. Antes de Maria, antes de José, igual Isaías fala, né? Igual Isaías fala. Aleluia. Ele vai ser chamado o Filho do Pai. Aleluia. Então, igual Isaías falou, ele será chamado Filho do Pai. Aleluia. Por quê? Já antes, antes, bem antes. Aleluia. Entendeu? Então, aleluia, ninguém criou Jeová e ninguém criou Jesus Cristo. Aleluia. E ninguém criou Espírito Santo. Porque antes da fundação da terra, já existia o quê? Aquele mar. E os três andavam por cima desse mar. Aleluia. Mar doce e mar salgado, né? Porque existe dois mares. O mar doce e o mar salgado, né? Aleluia. Então o outro mar subiu e o outro mar para baixo ficou. Aleluia. Mas ainda Jeová está no controle de todas as coisas, né?
Então Paulo falou certo, bendito seja Jeová e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Jeová de toda consolação. Viu lá, o Pai das misericórdias. Ele é misericordioso? Sim, ele é misericordioso. Mas o que é misericórdia? Aleluia. Mas o que é misericórdia? Meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos e minhas amigas, vocês que estão inscritos e vocês que estão ligados aqui. Mas o que é misericórdia? Aleluia. Misericórdia é você continuar bebendo? É você continuar nas drogas? É você continuar no adultério? É você continuar casando toda hora? Isso é misericórdia? É você não mudar de vida? Isso é misericórdia que ele vai ter de você? Você não quer mudar o seu jeito? Então ele vai ter misericórdia dessa forma. Nananina, não! Aleluia. A misericórdia dele é para quem o busca e arrepende e crê e larga o pecado, e larga o mundo. E começa a viver para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, e para a igreja, e para dentro da igreja. Aleluia. Aí vai alcançar a misericórdia, igual a palavra fala. Quem se arrepende alcança a misericórdia, mas quem não se arrepende não alcança a misericórdia. Aleluia. Então, não vai pensando que ele vai ter misericórdia de você sim, todo dia, toda hora. Não vai não, aleluia. Misericórdia é para quem busca o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem busca, ó, essa palavra que eu estou lendo aqui, ó. Entendeu? Estuda todo dia, lê todo dia, coloca em prática todo dia. Aí a misericórdia vai chegar dentro da sua vida. Aí vai chegar dentro da sua casa, vai chegar em todas as áreas da sua vida. Aí vai mudar, aleluia. Entendeu? Mas não vai pensar que ele vai ter misericórdia de você assim, se continuar no pecado, ele vai ter misericórdia. Não vai ter não. Aleluia. E o Jeová de toda a consolação. Ele consola? Claro. Ele consola porque ele é o Pai. Aleluia. Ele consola? Claro que ele traz o consolo. Aleluia. Quando o mundo abandona ele, quando o fiel começa a buscar ele, a consolação vem para o fiel. Para o mundo, não. Aleluia. Então, é assim, aleluia, que ele trabalha, ele consola, aleluia, vai trazendo aquela paz gostosa que vai invadindo o coração, vai invadindo o corpo físico, vai invadindo a alma, vai invadindo o sangue, os ossos, o cabelo, a pele, a paz vai invadindo tudo, aleluia, como o corpo ficar leve novamente para adorar e glorificar ele, aleluia. Então, bendito seja o Jeová e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Pai das misericórdias e Jeová de toda consolação. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Jeová, porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança cerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Jeová, que ressuscita dos mortos, o qual nos livrou de tão grande morte,
e livrará, em que esperamos que também nos livrará ainda. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Porque demorou Paulo a sua ida? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade Jeová, não com sabedoria carnal. Prestou atenção na palavra aqui? Está assistindo bem teus olhos? Está ouvindo bem teus ouvidos? Está sentindo bem teus cérebros? Presta bem atenção nessa palavra aqui, ó. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e com sinceridade de Jeová, não com sabedoria carnal, viu lá? Não com sabedoria carnal. O que é a sabedoria carnal? É aquele homem e aquela mulher que acha que entende mais do que pastor Simão Santos. Aleluia. Aquele homem carnal, aquela mulher carnal, que acha que entende mais do que a sede da igreja pentecostal, o ministério, chama de fogo e fé de verdade, que aqui tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Aleluia. Então, por isso que o pastor Simão Santos chama de homens carnal e mulher carnal, acha que entende de alguma coisa. Aleluia. Só acha que entende. Mas não entende de nada. Nem da sua vida você entende. Nem do seu nariz. Nem do seu ar. Aleluia. Porque Jeová tira seu ar hoje, você vai para o cemitério. Nem sabe porque você não vai saber nem porque que foi para o cemitério. Aleluia. Então, você não entende de nada. Aleluia. Você do outro lado não entende de nada. Tem que calar a boca, ó. Fechar a boca e costurar a língua, ó. E fechar a boca e ouvir mais e aprender mais do que falar mais, demais. Ó, ouvir mais e falar menos. E respeitar mais também. Aleluia. Então, são homens e mulheres carnal. Acha que entende alguma coisa. E você não fala, acha que entende. Só acha que entende. Acha, pensar assim, não é pensar, só acha. O cérebro dele está... O cérebro dele e o cérebro dela está apagado. Acha que está entendendo. Só acha que está entendendo. Aleluia. Mas não entende. Aleluia. Por isso que a palavra fala, não com sabedoria carnal. Porque a sabedoria carnal não tem o poder. Aleluia. Não tem o poder. Aleluia. Não tem poder. Aleluia. A sabedoria carnal não tem o poder. Não tem a unção. Não tem a espiritualidade, não tem a santificação, não tem a estrutura do jejum e a consagração e a palavra. Aleluia. Entendeu? Então, a sabedoria carnal, aleluia, é verdade. Se a sabedoria carnal do homem e da mulher resolvesse alguma coisa, hoje nosso mundo estaria mudado. Aleluia. Então, hoje eu estou vendo, nem o Brasil está mudado e nem o mundo está mudado. Por quê? A sabedoria carnal deles não é para resolver as coisas, é para piorar as coisas. É para complicar as coisas. Não é para melhorar as coisas, é para complicar. Como vocês do outro lado amam complicar as suas próprias vidas. As suas vidas era para estar fácil, mas vocês do outro lado complicou mais para vocês mesmos. Porque vocês gostam de andar na carnalidade, não na espiritualidade. Aí, igual vocês gostam de andar na mentira. Aqui gostam de andar na verdade. É por isso que do outro lado vocês não entendem. É cru, burro mesmo. Ali, homem burro, mulher burra. E é de ignorância mesmo. Já nasceu burro e vai para o inferno burro. E vai para o lago de fogo burro. Aleluia. Então é por isso que fala, não com sabedoria carnal. É exatamente, não com sabedoria carnal. Porque a sabedoria carnal não salva ninguém, aleluia. Até hoje eu não estou vendo sabedoria carnal salvando alguém, aleluia. Eu não estou vendo, aleluia. Eu não estou vendo e nem estou ouvindo.
Até eu não estou vendo sabedoria carnal salvando alguém. Aleluia. Por quê? O homem e mulher que anda na carnalidade, nós consideramos que é pior do que o gelo da geladeira, é pior do que um freezer, é pior do que o gelo da Antártica. Né? Já viu que é gelo da Antártica? O homem carnal é pior do que o gelo da Antártica. Aleluia. Mas na graça, preste atenção agora. Mas na graça de Jeová, temos vivido no mundo. Presta bem atenção. Mas na graça de Jeová temos vivido no mundo. Temos vivido no mundo. Presta bem atenção. Mas na graça de Jeová temos vivido no mundo. Aleluia. E maiormente convosco. Palavra diferente, né? Maiormente convosco. Mas você sabe que a palavra maiormente? A mente tem que estar conectada. A mente tem que estar acordada. O cérebro tem que estar acordado. O cérebro tem que estar trabalhando para Jeová, para Jesus, para o Espírito Santo, para a igreja. Aleluia. Embora eu vou falar, a roda vai girar, ó. Então é desse jeito. Aleluia. Então, mas na graça de Jeová temos vivido no mundo. Mas o que é a graça? Aleluia. Aleluia. É fé, meus irmãos. Aleluia. A gente confunde assim, eu estou com a graça dele na minha vida. Aleluia. Não, é a fé. Aleluia. É a fé. Aleluia. É a fé que resolve todos os problemas. Aleluia. Eu não estou vendo graça também mudando alguma pessoa. O que muda é a fé. A fé. Igual aqui, ó. Aqui foi a fé que mudou todas essas coisas aqui. Vamos lá. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis. Como também já em parte reconheceste em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jeová, no dia do Senhor Jesus Cristo e no dia do Senhor Jeová. Aleluia. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesses uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isto, usei porventura de leviandade, ou que delibero, ou delibero segundo a carne para que haja em mim, sim, sim e não, não. Por isso que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Vai falar aqui, ó. Segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. E deliberando isto, já lemos, antes, capítulo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 2 Coríntios, né? Segunda epístola dos apóstolos ao Coríntios. Segunda epístola do apóstolo aos Coríntios. Segunda epístola, 1 Coríntios, capítulo 18. Antes, como Jeová é fiel à nossa palavra para convosco, não foi sim e não. Porque o Filho de Jeová, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Jeová são nele sim. E por ele o amém, para a glória de Jeová por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Jeová, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Jeová por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenha até agora ido a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Ó, confirmando o que eu acabei de falar. Assiste bem teus olhos.
ouve bem teus ouvidos, se liga bem teu cérebro. Presta bem atenção no versículo 24. Confirmando o que eu acabei de falar logo atrás do vídeo. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo. Presta bem atenção nessa palavra agora. Ó. Essa palavra que vai estar adiante. Porque pela fé estáis em pé. Aleluia. Prestou bem atenção? Porque pela fé estáis em pé. Então a graça é a fé. Tem que confundir aquela graça assim, ó, eu recebo a graça e posso continuar pecando, aleluia. Não, não é isso não. É a fé que vai salvar. Eu tenho fé. O pastor Simão está de pé aqui. Por que o pastor Simão está de pé aqui? É por causa de vocês do outro lado? Não. Por que o bolo da igreja veio para cá? Foi por causa de vocês do outro lado aí? Não. Aleluia. Por que a igreja fez os seus 8 anos de sucesso para este Brasil inteiro, para este mundo inteiro, e para essa Botinava inteira, e para este bairro inteiro aqui do bairro São Pedro? É por causa de vocês? Não! Aleluia. Então, aquele bolo grandão, quadrado, que foi feito aqui, aleluia, na mesa aqui, foi vocês do outro lado? Não. O meu canal voltou, foi por causa de vocês? Não, aleluia. Todo está de pé aqui, é por causa que eu bato a mão no meu peito aqui, ó. É por causa do pastor Simão Santos que tem fé. É por causa da minha fé. E não por causa de vocês do outro lado. Aleluia. E nem por causa de quem vem aqui também. Aleluia. Né? É a minha fé. O pastor Simão Santos, ele tem a fé dele. A minha, ó, só minha. Né? Aleluia. Igual fala, a salvação é individual. Aleluia. Então eu tenho a minha fé. Aleluia. O que está de... Aqui está tudo de pé por causa da minha fé. Não é por causa de vocês do outro lado. E nem por causa de quem vem aqui. Aleluia. E nem por causa do mundo também não. É por causa da minha fé. Igual a palavra fala. Isso aqui é para confirmar que eu acabei de falar logo atrás do vídeo. Isso aqui, ó. Mas na graça de Jeová temos vivido no mundo e maiormente convosco. É para confirmar essa palavra aqui, ó. Porque a graça é a fé. Tem que ter fé. Aleluia. Porque graça não vai salvar ninguém. Aleluia. Né? É a fé. Aleluia. Né? Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Jeová. Sem fé é impossível agradar a Jeová. Aleluia. Entendeu agora? É impossível. Então a graça é só para, como diz, quebrar um galho. Aleluia. Mas não é a graça que vai te salvar. O que vai salvar é a fé. Aleluia. A fé que vai salvar. Aleluia. Igual fala aqui, confirmando, olha que não tem nada combinado. Confirmando o que eu acabei de falar lá atrás do vídeo. Eu vou repetir novamente, ó, versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Essa parte aqui é interessante. Essa parte aqui também é interessante. É como assim do outro lado. Eu não tenho domínio sobre a sua fé do outro lado. É você que vai decidir. É vocês que vão decidir se vai ter fé sim ou não vai ter. Ou não vai ter a fé. É vocês que vão decidir. Aleluia. É verdade essa palavra aqui, ela, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, é verdade. O pastor Simão Santos, ele não tem domínio sobre a sua fé. Porque a fé de vocês do outro lado é muito fraca. Aleluia. É muito fraca. Aleluia. Umas pessoas, alguns têm fé, outros não. Aleluia. Ainda mais nesse mundo de hoje, muito não passa de 2 dedos que tem fé. Muito pouco. Aleluia. Então, mas é verdade. Por mais que vocês do outro lado, se tivesse fé, eu não podia dominar a sua fé. Você que ia decidir com a sua fé também para mudar o quê? A sua vida e mudar o próximo. Aleluia. E mudar a igreja também. Aleluia. Entendeu? Então, eu tenho fé. Aleluia. Mas a minha fé é firmada em 4 pessoas. A minha fé é firmada em Jesus Cristo.
A minha fé firmada em Jeová, a minha fé firmada no Espírito Santo, aleluia, a minha fé firmada em mim. E quinto, a minha fé firmada aqui nessa igreja, aqui neste templo. Xandoroma, candaramandoroma, rebecalama, choroma, lamandorome, calabás. E a minha fé firmada aqui, aleluia. A minha fé firmada aqui, em todo o meu amor, é aqui, ó. Aleluia. Todo o meu amor é para esta noiva aqui. Aleluia. Esta noiva que eu tenho fé. E eu tenho fé é nesta noiva aqui, ó. Só nesta noiva que eu tenho fé. Só nesta noiva que eu tenho fé. E mais nada. Aleluia. Entendeu? Isso aqui é interessante. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. É porque tem falsos profetas, falsos profetisas aí, né? Que gostam de mandar na pessoa. Aleluia. É a pessoa que tem, que eu sempre falo aqui. Aqui é diferente. Ou você muda, ou você vai para o inferno. Aleluia. É você que vai dar um jeito de mudar. Mudar tudo é você. Aleluia. Aqui já é diferente. É você que tem que se mudar. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Não é a igreja, é você. Aleluia. Entendeu? Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Aí vem adiante. Mas porque somos cooperadores de vosso gozo. Eu sou cooperador aqui também do gozo das pessoas que recebem milagre, que recebem a bênção, que recebem a salvação, que recebem a mudança de vida, que recebem as portas abertas. Aleluia. Eu também sou cooperador dessas pessoas aí. Sou cooperador também da pessoa que dizima e oferta também. Aleluia. Fico feliz também com as pessoas que dizima e oferta e ajuda a obra. Aleluias. Aí vamos lá, continuando adiante. Porque pela fé estais em pé. Porque pela fé estais em pé. O pastor Simão Santos está de pé hoje aqui. É minha fé. Minha fé. Porque mesmo eu sonhando, estou com a fé. E tem dia que eu nem sonho, tem dia que eu já estou tendo a visão. Aleluia. Né? Como diz, né? Nem no sonho o pastor tem sossego. Né? O pastor tem que ter fé até no sonho dele. Aleluia. E já acordando com fé do... ele tem que dormir com fé e acordar com fé. Aleluia. E viver com fé. Aleluia. E andar com fé. E louvar e glorificar, exaltar com a fé minha. Aleluia. Entendeu? Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos e minhas amigas? Nesta noite de hoje, somente para vocês que são inscritos. Então, porque pela fé estás em pé. Aleluia. Não é por causa de ninguém, eu acabei de falar da tarde, não é por causa de você do outro lado aí, ou por causa do mundo, que eu posso se manter de pé. Não está de pé por causa da minha fé. Aleluia. Igual está escrito, o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. É a fé que muda tudo. É a fé que resolve todos os problemas. Aleluia. É a fé que faz alcançar além do pensamento, além da alma, além do corpo, além de tudo. Aleluia. É a fé. Olla mangialo, mancandolo, mangialo, ela mangialo, erra, candolo, ela, olla mancandolo, ela mangialo, ela macandere, ela mas. Ora me colomandoro, mangiare, ela mangialo, macandas. Te me alegro. Ostando eleme, andole me candele, oxere me calomoro, me, ande calamangala, laturi me calabas. Aleluia. Tem que se alegrar, aleluia. Porque eu alegro com a minha fé. Eu me alegro com essa igreja. Aleluia. Eu me alegro com esta noiva. Esta noiva do Pai. Esta noiva de Jesus Cristo. Esta noiva do Espírito Santo. Esta noiva da sede da igreja pentecostal. Ministério. Chama de fogo. Fé de verdade que tem que ficar na rua. Armínio Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil.
tem que se alegrar aqui, aleluia. Então, aleluia, vocês querem sentir esse gozo, essa alegria, essa força? É só aprender a mudar de vida primeiro, aleluia. Fica afirmar aqui, aí sim, vocês vão ver mudar tudo das suas vidas, aleluia. Quando vocês começarem a ficar firmes aqui, assistir mais, ouvir mais, vir para a igreja, ser dizimistas ou ofertantes da obra, aí as suas vidas vai começar a andar mais rápido. Oxandoroma, candalabachorame, cantalabachorame, alamassorame, candolomangolame, calabacholamas. Aleluias! Glórias e glórias e glórias a Jeová, glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo, aleluias! Então, porque pela fé, aleluia, pela fé, aleluia, pela minha fé, aleluia, e não a fé de vocês do outro lado, aleluia, exatamente, porque se eu fosse olhar vocês do outro lado, o que aconteceria com essa igreja aqui? Já estavam destruídos, só não foi destruído porque eu não olho ninguém, não olho aquele ciclano, nem o fulano, nem direito, nem nada. Eu para os irmãos, eu olho a fé dele e a igreja e a palavra, que é essa lei aqui, ó, a lei. Né? Eu não chamo isso aqui de Bíblia, não. Isso aqui nunca foi Bíblia, né? Tá vendo? Tá até apagado aí, né? Aleluia. Tá vendo que tá tudo preto? Não tem nem aquela palavra escrita Bíblia mais, porque isso aqui é lei. Isso aqui não é Bíblia. Porque nosso Jeová não é feminado. Nosso Jeová é masculino. Aleluia. Ele é homem, ele não é feminino. Aleluia. Então, por isso que tem, aleluia, que adorar só o Pai, só o Filho e ao Espírito Santo. Só o Pai, Filho e Espírito Santo que tem que ser adorado. Aleluia. E prestar culto somente para os três e para mais ninguém, e somente para aquelas pessoas que estão crendo na palavra também. Aleluia. Igual aí, vocês outros lá que estão crendo na palavra, são os que estão crendo, aleluia. O versículo 22 também é importante. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ó, presta atenção. O qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Tá vendo? Você do outro lado tem que mudar o coração por dentro. Vocês do outro lado tem que mudar o coração por dentro. Aleluia. Aleluia. Lembra que eu já falei milhares de vídeos e volto a falar? Aleluia. O que Jeová falou para Saul e o que Jeová falou para Samuel? Eu não olho a aparência. Diga a Saul que eu não olho a aparência. Eu não vejo como homem vê. Eu não enxergo como o homem da terra enxerga. Eu não ouço como o homem da terra ouve. Eu não enxergo como a mulher da terra enxerga. Eu não ouço como a mulher da terra ouve. Eu não ando como a mulher da terra anda e não ando como o homem da terra anda. Aleluia. Veja, é por dentro, se mudou por dentro verdadeiramente. E se não mudou por dentro, é lago de fogo e inferno e vai ser destruído nesta terra. Aleluia. Então, é o coração, exatamente. O coração também, ele é a fonte, não? A fonte de liga de tudo, né? Porque o coração, ele é a vida. O coração, ele é a vida e a morte, né? Aleluia. Então, são essas coisas aí. Aleluia. Por que às vezes a pessoa dá infarto? Porque o coração dela ficou em pedra. Porque o coração vira pedra. De tanta ignorância, incredulidade, né, arrogância e blasfêmia, e por não aceitar a palavra, o coração daquela pessoa vira pedra, né, vira pedra, e dá explosão, vira igual bomba, bum! Aleluia, e vai para o inferno, e se Jesus voltar, vai conhecer o lago de fogo, aleluia. Então tem que mudar o coração, aleluia, né? Enquanto não mudar o coração, Jesus não vai trabalhar nas suas vidas. Jeová não vai trabalhar na sua vida. Espírito Santo não vai trabalhar na sua vida. E nem nada de bom
vai acontecer na sua vida. Aleluia. Não é, porque tem pessoas que pensam que é só tristeza, angústia que acaba com o coração. Não, a incredulidade também te mata. Aleluia. Sabia disso não? A incredulidade também é uma doença. Aleluia. A incredulidade é uma doença, te mata também. Seu coração vira pedra e dá aquela explosão. Bum! Que nós chamamos de infarto, mas é coisa pior. Para o crente se chama a morte física e a morte espiritual. Aleluia. Que é inferno. Aleluia. Que a pessoa vai conhecer. Aleluia. Tem a diferença da pessoa morrer normal, que não tem nada a ver de coração, e tem aqueles que já morrem coração de pedra, que agora vai virar pedra. Né? Aleluia. Ele vira pedra de verdade. Fica aquele pedrão, aquela carne toda de pedra. É interessante, né? A carne vira toda pedra. Aleluia. Então, por causa de que a incredulidade. É por causa da incredulidade. Aleluia. Por causa da hipocrisia demais, né? A hipocrisia e a incredulidade. Aleluia. Então, por isso que fala, tem que mudar. O coronel fala aqui, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Né? Tá vendo aí? O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Tá vendo? Ó, o penhor do Espírito, ó. O Espírito Santo vai trabalhar no coração, vai limpando o coração, vai limpando as veias do coração, vai limpando tudo do corpo. O Espírito Santo, ele ressuscita o corpo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jeová. Glória a Jesus Cristo, glória ao Espírito Santo. Eu me alegro, ó, no Espírito Santo. Porque o penhor do Espírito em nossos corações, aqui dentro. Aleluia. É por isso que eu falo, minha fé está firmada aqui, ó. Aleluia. Aqui e aqui. Aleluia. Por isso que as coisas dão certo para o pastor Simão Santos. Aí, é isso aqui, ó. Invoco, porém, a Jeová por testemunha sobre a minha alma. Viu? Nós temos alma, tá vendo? Paulo falando ali sobre a minha alma. Nós temos alma. Eu já falei para vocês que nós somos duas pessoas. Corpo físico e corpo da alma, que é mais real do que o nosso corpo da carne. Agora vamos pensar, o corpo da alma espiritual é mais real do que o corpo da carne. Aleluia. Né? Por isso que fala, aleluia, sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido ao Corinto. Paulo me preocupava, né? Ele preocupava com os irmãos de outro ministério, mas é o mesmo Espírito, tá ligado? Ele estava ligado no mesmo Espírito, não é desligado, é ligado no mesmo Espírito. Agora aqui, eu estou ligado só com quem está crendo aqui, aleluia, certo? E é assim que funciona. Aleluia, ó, que para vos poupar não tem ido até agora ao Corinto. Aí vem essa parte aqui. Mas o que nos confirma, versículo 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Jeová. Mas o que nos confirma, presta bem na palavra, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu, e o que nos ungiu é Jeová. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Jeová. Eu também fui ungido, o pastor Simão Santos também foi ungido. Quem me ungiu foi quem? Foi o Pai de Jesus Cristo que me ungiu. Ele mandava uma cara, eu lembro até hoje. Aleluia. Eu lembro até hoje. Quem me colocou como pastor foi Jeová, o Pai. Não é homens da terra, nem mulheres da terra, nem capeta e nem ninguém da terra. É lá da galáxia. É o Pai. Aí depois foi confirmado em Cristo. E depois foi confirmado com Espírito Santo. Depois foi confirmado com os anjos descendo, aqueles mensageiros que eu chamo eu chamo os anjos de mensageiro.
descendo, subindo, aleluia, como desce e sobe aqui nessa igreja, e aquela glória, aquela luz, aquele fogo passando para lá e para cá, as estrelas saindo do lugar, aleluia, as estrelas saindo do lugar, coisa que vocês nunca viram estrela sair do lugar, aleluia, aleluia, as estrelas começaram a sair do lugar assim, indo para outros lugares, então, e anjos passando para lá e para cá, aleluia, de todo tipo de poder, de todo tipo de cor de poder, aleluia. Porque os anjos têm cor de poder, aleluia. Aleluia. Então aqueles ouro que nem chega aos pés, nem o ouro da terra chegou perto das vestes do ouro dos anjos, né? Que são o ouro mais caro do que da terra, aleluia. Então, são essas coisas belas e maravilhosas que o Pastor Simão Santo ama ver, né? Até hoje eu lembro e até hoje eles continuam a operar mais fortemente, mais do que antes. Porque a palavra fala, cada dia se renova, cada dia muda, cada dia é uma nova história, cada dia é um novo caminho, cada dia é um novo andar, cada dia é um novo movimento, é uma nova preparação. Aleluia. O que é preparação? Ela já vai andando rápido. Aleluia. Por quê? O que está escrito? Jeová é Jeová de já. Aleluia. Agora está escrito aqui, eu sou Jeová, é o Jeová de já. Hoje, agora, nesta hora. Não é nem para amanhã e não é nem para amanhã e nem o que já foi. É para agora. Ele é rápido. Então, ele é rápido para operar e para trabalhar e para agir fortemente. Aleluias. É assim que ele opera nesta obra. Aleluia. É assim que ele age nesta obra aqui. Glória, glória. Ó, mas o que nos confirma convosco em Cristo. O que nos ungiu é Jeová, o que me ungiu é Jeová. Quem ungiu o Pastor Simão Santo é Jeová, meus irmãos. Por isso que eu presto culto. Ó, adoro. Prega a palavra e coloca a palavra em prática. Aleluia. Aí, para nós fechar, versículo 20, porque todas quantas promessas há de Jeová são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Jeová por nós. Aleluia. Porque todas quantas promessas há de Jeová são nele sim. Ele viu, tem várias promessas. Ele tem várias promessas. Várias promessas. Aleluia. E nós aprendemos aqui, ó. Aqui que nós aprendemos. Em 2 Coríntios, capítulo 1. É que nós já chegamos aí. É aí que nós já chegou. Agora é a palavra. E depois nós iremos para os ensinamentos. Quando chegar a palavra dos ensinamentos. Mas aqui eu já estou ensinando a vocês. E aqui também já estou pregando a palavra. Mas nós vamos aprender mais ainda do 2 Coríntios. Tem muito vídeo para acontecer ainda. Muitos vídeos, muitas pregações, muitos cultos, muitas adorações aqui dentro. Aleluia. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Então, muitas promessas ele tem, aleluias. Muitas promessas ainda ele tem para os irmãos santos, para essa igreja, para esse ministério. Aleluias, aleluia. Ainda ele tem, aleluias, muitas promessas para se realizar, para cumprir, para acontecer, aleluias. Ainda ele tem promessas para, cumprir, porque lá em cima, lá não tem essa de coisa pouca, né? É mais eu que sou fiel aqui, aleluia, ele tem mais bênção e mais vitória para o Pastor Simão Santo e para essa igreja e para esta obra, aleluia. Madrugada estarei de volta com força completa. De madrugada, aleluias. De madrugada estarei de volta, aleluia. Amanhã também de volta, de segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite. O Pastor Simão Santos está aqui nessa sede, toda essa sede aqui, ó. Aleluia. E adorando, com as mãos assim, adorando ao Criador, e batendo com as mãos, e pulando, soltando, e rolando no chão,
e dando glória, aleluia, dando glória a Jeová, dando glória ao Espírito Santo, e deixando Ele fazer a obra neste lugar acontecer, aleluia. Então, madrugada, estarei de volta, de segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite. Então, cada culto aqui é um culto novo, que vocês estão aprendendo coisas diferentes. Tem pessoas que já leu a palavra e tem pessoas que não lê a palavra, e esses que não lê é que vai mais para o inferno e lago de fogo. E os que lê pouco também vai para o inferno e lago de fogo. A palavra tem que ser estudada todos os dias. A palavra tem que ser lida todos os dias. Todo dia tem que ler o rolo, ó. Todo dia tem que ali estar lendo, aleluia. Todo dia, aleluia. Aí vai ter um crescimento. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, esse número foi colocado aqui também, aleluia. Isso aqui é o contato também meu do WhatsApp. Isso aqui também é o Pix, aleluia. É o contato do WhatsApp, também isso aqui é o Pix. Isso aqui também é a mensagem, né, aleluia. Porque os comentários do YouTube estão desativados por causa de certas pessoas, que nós já sabemos que esse mundo, a maioria das pessoas não vale nada, então os comentários estão desativados, mas os vídeos continuam sendo lançados todos os dias normalmente, até a voz de Jesus, os vídeos continuarão sendo lançados, e o culto ali também vai ser lançado todos os dias. Todo dia aqui cultuando aqui dentro. Então, aqui é para a pessoa comentar coisas boas também lá no WhatsApp, aleluia. Aleluia, só comentar coisas boas, né? Igual pessoas que precisam de oração, igual eu faço oração para as pessoas que precisam, aleluia. Agora, se brincar aqui, vai ser bloqueado e vai ser deletado, aleluia, e não vai ser lembrado, que mais? Aleluia, os vídeos continuam normalmente, aleluia, e é assim que vai continuar sendo, aleluia, que não para por nada, aleluia, que só faz aquela limpeza igual já fez aqui, né, aleluia. Então vamos agradecer, que madrugada tem mais. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto nesta noite de hoje. Abençoe somente os inscritos, abençoe somente os dizimistas, ofertantes, abençoe todos que estão ajudando essa obra, essa sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Vitinava, Minas Gerais, Nação Brasil. Abençoe somente os inscritos, abençoe somente os dizimistas, ofertantes, e abençoe todos aqueles e aquelas que estarão aqui dentro também adorando, glorificando e recebendo o teu poder, recebendo a bênção do Senhor aqui dentro também, aleluia. Igual, aleluia, a tua palavra fala, aleluia. Então, eu já te entrego nas tuas mãos esta oração, este culto, em nome de Jeová, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo, amém, aleluias. Está terminado. Madrugada estarei de volta aí com força, com tudo, meu irmão, minha irmã, aleluia. Cada dia o Criador só está assim, ó, trabalhando rápido, ó, à frente, ó, só assim, ó, aleluia. Não é encruzilhado torto, não. O Jeová daqui não trabalha assim todo encruzilhado torto, não. Ele trabalha reto, ó, seguindo para frente, ó, caminhando para frente, aleluia. A vitória é dessa forma, aleluia.